Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Se tiver alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas. O Pipio ali em cima, né, filha? Ó, tem uma participação especial aqui, ó, da Luna. Voou, filha, o outro Pipio. E... Outro Pipio tá aqui. Tá ali, filha. É um canarinho, né, que tá ali, ó, fazendo ninho, filha. O ninho Ninho ali na calha, ó. da caia. E tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. E a gente pode, outras pessoas também podem ajudar através das perguntas e respostas. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o carbono das varas. Ah, a gente tá com um grupo de Telegram também, pessoal, tá? Como o grupo de Instagram, de WhatsApp, não cabe muita coisa, muita gente. Então a gente fez um grupo de Telegram e tá no link da descrição do vídeo aí. Então a gente hoje vai falar novamente sobre carbono das varas. Tá gostoso esse aí? Pirulito? O passarinho, né? Tá aqui. Tá ali, né? Tá aí. Então a gente hoje vai falar sobre carbono das varas, né? Algumas dúvidas gerais e avançadas e básicas, tentar compilar num só. Caixa, papai. Voou, filha, eu vi, tá bom? Da caixa. Voou pra casa, né? Então, a primeira dúvida que o pessoal pergunta assim, Shibu, vara de grafite, vara de carbono, é a mesma coisa, não é? Enfim. Vara que está escrito só carbono e não vem a classificação, não consigo entender, né? As pessoas falam. Então vamos lá, pessoal. O grafite é um composto de carbono, então grafite também é carbono, né? Geralmente as varas que tem escrito grafite ou escrito só carbono, elas têm essa marcação exatamente porque não há uma classificação dentro de uma norma, né? Desse carbono, tá? Porque o carbono ele pode ser um carbono mais composto, com mais carbono menos resina, ou mais resina menos carbono, né? Isso vai resultar no tamanho dos módulos, a grosso modo, tá? O tamanho dos módulos de carbono, a quantidade de carbono que vai ter numa vara, isso vai resultar numa vara mais pesada. Olha lá, tá comendo pirulito, né? Uma vara mais pesada ou menos pesada, mais resistente, mais quebradiça e tudo mais. E tudo tem o seu custo-benefício e sua função, né? Então, quando você tem uma vara que não tem classificação de carbono, e hoje em dia as classificações de carbono são os IM, IM5, IM6, IM11, IM17, IM sei lá quanto tom, né? 24 tons, 36 tons e tal. Existe uma equivalência entre eles? Creio que sim, tá? Não existe uma tabela específica falando, olha, a classificação tom X é igual ou equivalente à classificação IMX, né? Porque não há esse cruzamento de padrão, porque são duas classificações diferentes, né? Às vezes elas podem até ser meio que equivalentes, mas não existe uma tabela formal falando sobre isso. Dito isso, as que não tem classificação, a gente não sabe se o carbono é um alto carbono, um baixo carbono, tal, fica uma incógnita um pouco maior. Quando a gente vai para... E não quer dizer que essas varas sejam ruins, tá, pessoal? Tem muita vara boa de custo-benefício que não vem classificado o carbono dela, tá? Agora vamos para as varas com classificação de carbono. O que é essa classificação de carbono? Já falei, a grosso modo quanto mais alto o carbono, quanto mais alto o número do tom, quanto mais alto o número IM... O papai. Oi. Caiu sua capivara? Me fica tão... Ó, capivara da Luna.
E quanto mais alto, mais carbono na composição ele vai ter, menos elemento de ligação, que seria menos resina, ele vai ter. Vai resultar numa vara mais leve, porém um pouco mais delicada, né? Quando a gente fala de delicada, é mais sensível a uma pancada, né? Então ela fica mais quebradiça, mas não é quebradiça no uso, é quebradiça no acidente. Quanto mais baixo o carbono, mais resina ela vai ter, ela vai ser mais pesada também, mas ela vai aguentar mais a malcriação. Aguentar um pouquinho mais a malcriação. Shibu, e aí, sólido ou tubular? Aí é aplicação, pessoal, tá? É aplicação para uma aplicação mais parruda e que você não tenha que ficar muito de trabalho de isca, de toque, por exemplo. Eu acho que as sólidas vão melhor, são mais resistentes, mas vão ter um peso maior. As tubulares, em geral, para pincho, para o artificial, exceto o jig, né, jig oceânico, eu acho que as tubulares vão muito bem. Shibu e ação de Blanc. A ação de Blanc é outra coisa, pessoal, né? Então, o que vai definir a ação de Blanc é o projeto do Blanc, é o projeto da sua vara, né, que vai resultar no Blanc. Então, assim, em teoria ou mesmo na prática, a gente pode ter um carbono, uma vara com carbono IM8 ou IM6 ou IM11 ou X-tons, que é lá com a mamãe, X-tons, e com ação rápida, com ação moderada, com ação um pouco mais lenta, porque isso vai definir, quem vai definir isso aí é o projeto, né, de construção, tanto da vara, mas principalmente do Blanc, tá? Shibu, eu vejo uns Blancs mais diâmetro maior, diâmetro menor, isso tem a ver se é melhor ser menor, se é melhor ou ser pior, com libragem de vara e tal. Pessoal, não, tá? Não, tem muita gente que olha um diâmetro de vara falando, nossa, meu, essa vara aí, duvido que essa vara é 8 libras, duvido que essa vara é 10 libras, 12, enfim, né? Porque o diâmetro dela é muito grosso e tal. E aí na hora que você vai pra prática, você vê que sim, ela responde na faixa que ela tem que responder normalmente, né, tal. E aí eu dou sempre um exemplo, né? O pessoal fica de marcação com algumas varas da Lumes, porque tem o diâmetro maior e tal. Eu dou sempre um exemplo, tá? Eu não sou patrocinado pela Lumes, não tenho compromisso com a Lumes, tá? Eu uso Lumes, algumas Lumes, porque eu gosto do custo-benefício dela, do projeto delas, mas assim, não defendo, não faço parte do time, não dou minha opinião sincera para você, isso tá sempre claro, né? Aí eu falo assim, ó, dá uma olhada numa vara da Jacal que chama Revoltage. Ela é uma vara com um diâmetro bem avantajado de Blanc, tá? Porém, respondendo a libragens baixas, a power baixo também, entendeu? Então assim, precisa entender um pouquinho para poder ficar falando, né, em geral. E para isso a gente fez esse vídeo, para poder dar para vocês um pouquinho mais de subsídios, um pouquinho mais de entendimento, para que vocês mesmos possam tecer as suas opiniões. Beleza? Um abraço, até a próxima.